questões também, elas são mais questões voltadas assim, para a questão do sexo masculino, porque o homem ele fica mais comprometido, né, e responsável com aquela questão do horário, da manutenção da família, né? Então, tudo isso vai, inclusive, gerando uma pressão, e quando ele se aposenta, aí isso aí pode se perder, né? E vai gerar outras questões. Nós temos aqui essa uma observação do Gaúcho do Montese, que ele indagou agora há pouco, né, se quem tem mais recursos financeiros, o idoso que tem mais é mais bem acolhido na família. Ele faz uma observação dizendo que na prática, né, foi colocado aqui, vocês duas colocaram, inclusive a professora Mária e a Márcia, de que essa questão financeira não pesava tanto, né? A questão era o acolhimento afetivo. Mas ele disse que na prática isso é o que ocorre com frequência, principalmente essa questão financeira, nas famílias menos favorecidas. Aí coloca que nós devemos mudar este quadro, trabalhando a família e plantar o futuro para o idoso, na opinião dele. Sem dúvida, a família é o primeiro... O que o idoso se depara primeiramente. Uma família frágil, uma família que não possa ampará-lo, ele vai ter uma necessidade de cair, né, numa instituição, que é o que o nosso governo oferece. Não temos muitas opções no atendimento ao idoso. Embora a legislação discuta outras formas de atendimento, são muito precárias. Teríamos, se fosse seguido, centros de convivência, oficinas de trabalho, hospital-dia, nada disso nós temos de maneira suficiente para atender às necessidades. Talvez porque a questão do Estatuto do Idoso e da Política Nacional ainda seja recente, né, em 94, 2003, e as coisas estejam caminhando. Vamos ter uma esperança de que no futuro, né, professora Mayra, nós estamos, né, aí de forma mais amparada. Está ouvindo, não é, Gaúcho, nosso ouvinte aqui do Montese. Agora nós temos a participação da Camila Dias, do Maranguape, ela está participando aqui pelo Twitter. Ela diz que, pensando nos programas anteriores, e principalmente o nosso programa anterior, que abordou o alcoolismo e outras drogas, ou o anterior, ou o que veio antes dele. E ela pergunta se é possível estabelecer uma relação entre o alcoolismo e a aposentadoria. Professora Mayra. Bom, o que a gente sabe é que as situações de dependência, né, de drogas, álcool, drogas, e tem muito a ver com o estado de abandono, sim. As pessoas podem procurar esse tipo de satisfação, né, dessas angústias, desses isolamentos. Seria uma chance de propiciar essas pessoas a acabarem se desviando, vamos supor assim, de um comportamento que, se eles estivessem, né, assim, convivendo com outras pessoas, fosse talvez mais vigiado ou menos possível. Então, tem uma relação muito grande do alcoolismo com a terceira idade. Como eu falei também, a depressão é outro ponto assim, crítico nas pessoas que estão envelhecendo e os aposentados. Mas a pessoa não se torna alcoólatra... De repente, não. Ela já deve ter uma adicção ao longo da vida que, porventura, continua... Se acentua na velhice. Se acentua, né, na velhice. Mesmo porque, também, às vezes, a questão não é só porque ele se aposentou. Ele já vem com uma convivência familiar difícil. Quando ele volta ao seu ambiente, ele vai estar mais presente. Fica muito mais forte, porque antes, né? Ele estava fora trabalhando, não é? E eu também queria ressaltar, assim, que a Organização Internacional do Trabalho, ela faz algumas recomendações das condições de quem vai também continuar com aquela pessoa idosa, com aquela pessoa aposentada no seu ambiente de trabalho, as condições de trabalho que ela oferece em relação ao ritmo, ao respeito, à adaptação daquelas pessoas naqueles ambientes. Ninguém pode colocar uma pessoa com determinada situação física e de idade fazendo atividades que poderiam ser prejudiciais à sua saúde. A questão da preparação também, eles colocam também como importante, exatamente para dar esse suporte de uma passagem mais tranquila de uma situação de trabalho para uma situação, né, que segundo alguns autores, falam de liberdade. Alguns falam no sentimento de crise,
que é a falta de aceitação ao se aposentar, e do sentimento de liberdade. Então, é uma coisa assim, uma contradiz até a outra, que você tem a liberdade, você tem o tempo livre. Varia de pessoa para pessoa, né, Márcia? Varia por conta de nossa própria, né, diferenças, né, da nossa própria história. Para umas pessoas, a aposentadoria é um prêmio, para outras, um castigo. Tem gente que diz que não vai passar mais perto da instituição. Tem outras que dizem que vão sentir tanta saudade que querem se aproximar mais da instituição. Então, as pessoas também têm aquele apego ao trabalho, né? Porque é o trabalho que realiza, é o trabalho que satisfaz, né? E, às vezes, também não tem até espaço mais em casa, porque a esposa já tem seus próprios afazeres, e os filhos também, às vezes, já estão crescidos e também não se importam, talvez. Nós temos agora aqui a participação de mais uma ouvinte aqui da Universitária e do nosso programa Vida no Trabalho. É a Vanessa, do Demócrito Rocha. Ela pergunta: sem a preparação adequada ou um bom suporte familiar quando o idoso se aposenta e se vê diante de uma rotina sem tantas atividades, é comum que ele adoeça com mais facilidade após a aposentadoria? Eu acredito que Márcia, realmente essa questão dele, do isolamento que a professora falou, ele perde o status. Normalmente o homem, inclusive, que, né, ele se empenha, não que a mulher não se empenhe, mas parece que o trabalho para o homem, ele é como se fosse a vida. A mulher tem outras atividades, tem atividades em casa, tem com os filhos e outras. E o foco, né, do homem é mais a questão do trabalho. Então, quando há essa ruptura, ele normalmente se sente perdido. E isso ocasiona, normalmente, a perda do status, porque no trabalho ele comandava um grupo, e em casa ele vai comandar quem? Né? A esposa. Então, essa perda dos papéis, né, vai ficando mais complicado para a própria situação dele. Então, realmente, ela pode ocasionar, se ele não for bem preparado. Se bem que hoje em dia já existem muitas atividades, né, que a própria sociedade, comunidade, já oferece para as pessoas, né, já terem outros projetos, né? O próprio Sebrae, né, que foi parceiro da gente nesse trabalho, eles colocam também oportunidade das pessoas fazerem curso, terem essa informação, né, de como montar. Já a preocupação do empresariado. Isso, né? A professora Mária comentou sobre a questão do voluntariado, né, que também ela dignifica a pessoa humana. Então, são outras, né, atividades. Nós vamos concluir o nosso programa de hoje, né, que fala sobre aposentadoria e preparação para a aposentadoria, com indagação para vocês. Temos 1 minuto, os 2 minutos, né, Lima? Rapidinho. Se há perspectiva hoje, né, no Brasil, para o trabalhador que está prestes a se aposentar? Professora Mária, rapidinho, por favor. Ok. Bom, infelizmente, a gente sabe que a disputa do mercado de trabalho é uma situação até difícil para os jovens que hoje têm uma alta qualificação, uma exigência técnica muito acelerada como é que a gente fala? De atualizações, né? Então, o idoso, nesse aspecto, ele não acompanha a exigência, na maioria das vezes, do mercado de trabalho. E, às vezes, a gente considera idoso para o trabalho pessoas com pouco acima dos 40 anos. Imagine os de 60, 65. Realmente é uma situação muito difícil, a não ser nessas iniciativas peculiares, voltadas para a clientela, como nós temos universidade para a terceira idade, alguns projetos dentro de algumas empresas. Mas, de maneira geral, o trabalho de mercado hoje para o idoso é um mercado quase fechado. Márcia. Na verdade, eu gostaria até de mandar assim, um recado para as instituições, as empresas, por conta da questão da responsabilidade social, essa transparência, essa iniciativa, né, de passar para a sociedade algo que é bom. Se o idoso, se o aposentado, ele tem condição, ele é uma pessoa ativa, ele tem capacidade, ele tem conhecimento, por que não utilizar? Entendeu? Então, é importante que haja esse espaço, que seja sempre aberto, porque a população está envelhecendo, está aumentando, está envelhecendo, e com certeza as pessoas que são jovens hoje
provavelmente serão idosas, né, no futuro. Então, que vamos abrir os espaços, lembrar, né, professora? Pois é, chegamos ao final de mais um programa Vida no Trabalho, que hoje discutiu o envelhecimento e a preparação para aposentados. Nós agradecemos a Márcia, que é assistente social da Divisão de Apoio Psicossocial do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos da UFC, e a professora Mariciero, que é do Departamento de Enfermagem. Agradecemos também ao ouvinte que nos acompanhou, que participou do nosso programa. Uma boa tarde e até a próxima semana. Obrigada também. A Universitária FM apresentou Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização: Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação: Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio: Antônio Carlos Lima.